Olá pessoal, espero que essa aula encontre todos bem. Hoje nós vamos falar de fonte de energia, o conteúdo também está previsto na 6. Então vamos aí, está previsto lá no caderno do livro de vocês, da página 514 a 534. Então quem quiser dar uma consultada, utilizar também o livro, também é algo que pode contribuir muito. Vamos lá, quando se fala de fonte de energia, a gente tem aspectos de acontecimentos na história da população aí, na história da humanidade, que intensificou a utilização desses recursos que podem ser, que na verdade são naturais. Quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de gás natural, quando a gente fala de energia baseada no aspecto hídrico das energias hidrelétricas, quando a gente fala de energia eólica, então são energias que são provenientes da natureza. E até o século XVIII, a gente tinha uma utilização que não exigia tanto dos recursos naturais. A partir da Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela vinha aí com o intuito de atender às necessidades do capitalismo. A evolução no consumo foi algo que foi inerente a essa Revolução Industrial. Então a gente tem um aprimoramento de novas tecnologias e para atender essa demanda em alta escala da Revolução Industrial, as fontes de energia acabaram sofrendo uma intensificação. E aí a gente tem a Revolução Industrial, então, que aconteceu no fim do nosso século XVIII, que ela alterou o panorama da utilização das fontes energéticas. Então nós temos uma economia industrial que, para atender às demandas capitalistas, aumentou o ciclo na questão da inovação tecnológica e incorporou novas fontes de energia na produção. O petróleo, ele acaba sendo, então, uma fonte energética bastante utilizada, só que apresenta muitas vantagens, mas muitas desvantagens, e esse é o intuito da aula aqui, da gente falar dos impactos relacionados às fontes energéticas, as vantagens e as desvantagens. Então, a fonte de energia, em relação à questão da produção da eletricidade. Em meados do século XIX, a questão dessa inovação dos geradores elétricos abriu o caminho aí para a produção de eletricidade, que vai utilizar vários tipos de fontes energéticas, dependendo muito das características naturais de cada país. Essas inovações em relação à questão do ramo da eletricidade provocou transformações muito grandes no dia a dia da população, na vida cotidiana da sociedade industrializada. A gente tem, então, a introdução de vários aparelhos eletrodomésticos que vai proporcionar um maior conforto e um maior panorama, um panorama muito urbanizado, tá bom? Em relação às fontes de energia, a gente pode dividir as fontes de energia em um primeiro cenário em primária e secundária. A energia primária, elas são fontes fornecidas direto pela natureza, na sua forma ali direta. A gente pode destacar então petróleo, gás natural, carvão mineral, energia hidráulica, lenha e etc. A energia primária então é uma fonte que é oriunda direto da natureza. Já a energia secundária é a energia que é transformada a partir dos centros de transformações, tá? Então a energia primária ela é transformada em energia secundária nos centros de transformação. Alguns exemplos que a gente pode destacar é o óleo diesel, a gasolina, que é oriunda do petróleo, o coque de carvão, do carvão, e a eletricidade, que vai depender muito de qual é a matriz utilizada. Então a gente tem aqui um esqueminha simples para sintetizar isso. Energia primária ela é direcionada no centro de transformação e a partir do contato com o mecanismo utilizado, ela vira energia secundária. Então, o centro de transformação é nada mais nada menos que os locais onde parte da energia primária é convertida em energia secundária. A gente pode destacar as refinarias de petróleo, que são transformadas em gasolina, as usinas de gás natural, as coqueiras e as usinas hidrelétricas. Outro tipo de categoria que a gente pode dividir as fontes de energia são as energias não renováveis e energias renováveis. A energia não renovável são aquelas que poderão se esgotar em um período de tempo
próximo. A gente tem que levar em consideração que esses recursos energéticos, como o petróleo, o gás natural, urânio e o carvão, são determinados recursos naturais que se formaram dentro de escala geológica, ou seja, milhares e milhares e milhares de anos. E com o avanço no meio de consumo da humanidade, principalmente para atender às necessidades industriais, esses recursos naturais, eles foram sendo utilizados de uma forma muito intensa, o que não colaborou para o fator de reposição, uma vez que, como foi falado anteriormente, esses recursos demoram milhares e milhares de anos para se formar. Então, energia renovável são aquelas que poderão esgotar-se dentro de um próximo período de tempo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para poucas décadas, o que leva a uma necessidade de se discutir de forma estratégica a utilização desses recursos. Um aspecto muito importante que cabe a gente destacar também é que esses recursos, como são baseados em combustíveis fósseis, ao entrarem em contato com a atmosfera, por entrarem em combustão a partir de queimas, são determinados produtos que atingem muito a camada de ozônio e produzem gases que acabam afetando o efeito estufa. Já as energias renováveis são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente. Então a gente está falando aí de energia hidrelétrica da água, oriunda da água, a gente está falando da energia eólica, que é produzida pelo vento, e da energia solar. É claro que esses tipos de energia estão muito relacionados com a questão das características, principalmente de clima de cada país, tá? Então os países aí, principalmente os países que não têm uma localização muito privilegiada em relação à questão do posicionamento geográfico, que não estão localizadas ali perto dos trópicos nem das faixas equatoriais, da faixa equatorial, não leva tanto sentido e por isso as matrizes são mais baseadas em combustíveis fósseis. Aqui nós temos energia renovável, que ela vai ser representada pelo vento, pela luz solar, que são permanentes, mas a água, por exemplo, ela pode acabar dependendo da forma que ela é utilizada. Vale lembrar também que nem todas as fontes de energia são renováveis, são limpas, tá? Então, tem algumas que não está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais em larga escala, como é o caso da energia hidrelétrica quando se constrói represas. Aqui nós temos então a questão da comparação entre a fonte de energia da matriz energética mundial e da matriz energética brasileira. O que eu quero que vocês percebam aqui é que o Brasil utiliza mais fonte renovável na sua matriz do que a média mundial. Então, se a gente pegar a matriz energética brasileira, a gente vai identificar que a hidráulica, os derivados de cana-de-açúcar, possui uma grande porcentagem se comparado com o restante do mundo. Entretanto, a nossa matriz energética, ela é baseada no petróleo. Só que a gente utiliza mais energia renovável do que o restante do mundo, igual a gente consegue identificar. Nesse gráfico fica ainda mais claro. Então a gente tem ali consumo de energia do Brasil é muito superior na utilização de fontes renováveis do que no restante do mundo.